E se eu te dissesse que o segredo para transformar completamente a sua vida financeira não está em um curso de milhares de reais, nem em promessas milagrosas de um guru da internet, mas em um livro que talvez já esteja empoeirado na sua estante? Sim, eu estou falando da Bíblia, mas não da forma que talvez você esteja acostumado, não com sermões moralistas, não com culpa, e definitivamente não com dogmas. E se eu te mostrasse que, por trás de cada página, existem princípios práticos e eternos, os mesmos que moldaram impérios, construíram fortunas e sustentaram legados, você acreditaria? A maioria das pessoas não acredita. E é exatamente por isso que a maioria continua presa. Presas em boletos que nunca param de chegar. Presas em dívidas que só aumentam, presas em rotinas onde a única esperança está no próximo feriado, presas em domingos cheios de ansiedade por saber que a segunda-feira vai começar igual a todas as outras. Tudo isso enquanto a Bíblia, o livro mais lido e ignorado do mundo, guarda os mesmos fundamentos que sustentam a vida dos mais bem-sucedidos. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a fé e a prosperidade não são opostos. Elas são aliadas. Mas essa conexão raramente é falada. Quando se ouve Bíblia, a maioria pensa em salvação, oração, sacrifício. Poucos associam a prosperidade verdadeira, aquela que nasce na mente, cresce nas atitudes e se manifesta nos resultados. E aqui entra um nome que mudou tudo: Napoleon Hill. Autor de Quem Pensa Enriquece, Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos da sua época. Ele analisou magnatas, empreendedores, líderes e visionários. E sabe o que ele descobriu? Que todos eles, sim, todos, seguiam, mesmo sem saber, os mesmos princípios ensinados nas Escrituras. Eles construíram riqueza sobre fundamentos eternos. E enquanto muitos acham que enriquecer é questão de herança, privilégio ou sorte, a verdade é muito mais profunda e muito mais exigente. Riqueza é uma mentalidade, é um padrão de pensamento, é a forma como você enxerga o mundo, como reage aos desafios e como se posiciona diante das oportunidades. Essa é a linha que separa quem prospera de quem sobrevive. E é aqui que começa o seu divisor de águas. A Bíblia não demoniza o dinheiro. Ela condena a ganância, a idolatria, o apego cego, mas também exalta a sabedoria, a boa administração, o fruto do trabalho, o crescimento honesto. Ela diz com todas as letras: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Ou seja, você não vive o que quer, você vive o que acredita. E Napoleon Hill diz o mesmo: nossos pensamentos constroem nossa realidade. Eles são sementes, e todo pensamento é uma semente de algo que você vai colher. Mas, aí você me pergunta, se isso tudo é verdade, por que tantas pessoas continuam presas na escassez? A resposta é simples e dolorosa, porque fomos programados. Desde cedo ouvimos que dinheiro é sujo, que quem enriquece fez algo errado, que os ricos são gananciosos ou que Deus prefere os humildes e sofredores. E sem perceber, essas frases viraram leis invisíveis na sua mente. Elas guiam suas decisões, suas reações, seus limites. Você pode até querer prosperar, mas carrega internamente a crença de que não merece ou que é errado ter muito. Resultado? Você se sabota sem notar, recusa oportunidades, evita riscos, foge de responsabilidades maiores, e tudo isso sem entender por quê. Mas hoje, algo pode mudar. Aqui vai a verdade que ninguém te contou. Não é o dinheiro que é sujo. É o que te ensinaram sobre ele que está distorcido. Enquanto você repete frases como "nunca vou ter dinheiro suficiente", sua mente está plantando escassez. Está reforçando limites, está rejeitando a abundância e, o mais assustador,
Você faz isso sem perceber, mas agora você percebe. E perceber é o primeiro passo para desprogramar a escassez e iniciar um novo ciclo, um ciclo de consciência, de responsabilidade e de verdadeira prosperidade. Mas hoje, isso começa a mudar. Hoje, a gente vai fazer algo que a maioria nunca fez. Não porque não possa, mas porque nunca parou para pensar assim. Hoje vamos abrir os olhos, de verdade, para os princípios eternos da prosperidade. E não apenas entendê-los como teoria bonita de livro. Vamos ver como colocá-los em prática na sua vida real, no seu dia a dia, nas suas decisões. Porque o conhecimento por si só não transforma ninguém. É o conhecimento em movimento que muda tudo. Ao final deste vídeo, você não vai sair com promessas vazias ou frases feitas. Você vai sair com clareza. Clareza sobre como dinheiro, fé e propósito não precisam andar em caminhos opostos. Na verdade, eles se fortalecem mutuamente. E se você está cansado de girar em círculos, se quer romper com esse ciclo invisível de estagnação, medo e limitações, então você está exatamente no lugar certo, na hora certa. Respira fundo agora. Silencie o barulho do mundo lá fora. Esqueça por um instante as notificações, as cobranças, as comparações e apenas escute. A verdade é que muita gente passa a vida procurando fórmulas mágicas para enriquecer. Mas os princípios reais, os princípios que funcionam mesmo, sempre estiveram à vista de todos. E sabe onde? Em um dos livros mais antigos, mais lidos e mais negligenciados da história, a Bíblia. Napoleon Hill, que estudou os homens mais ricos da sua geração por mais de 2 décadas, percebeu isso. Mesmo sem saber, muitos desses milionários seguiam padrões de pensamento que estão ali, nos provérbios, nos salmos, nos ensinamentos de Jesus. São leis universais que funcionam independentemente da sua religião, do seu país, do seu momento de vida. Funciona para quem coloca em prática, e mesmo assim, por que será que a maioria ignora esse caminho? Porque acreditam que algo tão antigo não pode servir para um mundo tão novo. Porque confundem humildade com escassez. Porque foram ensinados a sobreviver, não a prosperar. Porque aprenderam que sofrer era virtude e crescer era egoísmo. Mas prosperar começa na forma como você pensa. Não é um número na conta bancária, é uma imagem mental que você sustenta, de si mesmo, do mundo, de Deus, do dinheiro. Provérbios já dizia, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa não é só uma frase bonita, é uma lei mental e espiritual, e é o mesmo princípio da tão falada lei da atração. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita com firmeza. Aquilo que repete todos os dias até que se torne identidade. Se você se vê como alguém limitado, incapaz, azarado, destinado a sofrer, o mundo vai refletir isso. Sua vida vai dar voltas em torno da mesma frustração. Mas se você começar a se enxergar como alguém capaz, digno, com valor, com propósito, sua realidade começa a mudar. Não por mágica, mas porque sua mente é o solo onde tudo nasce. Plante medo, colha estagnação. Plante dúvida, colha paralisia. Plante escassez, colha falta. Mas se você planta coragem, confiança, visão, gratidão, conhecimento, então sim, você começa a colher prosperidade real. Infelizmente, muitos ainda associam riqueza com corrupção, como se uma coisa excluísse a outra. Mas olhe para os verdadeiros milionários, os que constroem, os que impactam, os que fazem a diferença. Eles seguem padrões, eles pensam diferente, eles tomam decisões com base em princípios, muitos dos quais vêm diretamente da Bíblia. E é sobre isso que a gente vai falar a seguir. Como aplicar esses ensinamentos antigos de forma prática, aqui,
agora. Como a sabedoria de Napoleon Hill, os princípios bíblicos e a lei da atração podem se unir para transformar sua mentalidade e sua conta bancária. Aliás, se você quiser ir além, o link está na descrição ou no comentário fixado. Mas antes de qualquer coisa, entenda uma verdade que precisa ser gravada na sua mente. O mundo externo é reflexo do seu mundo interno. A sua mente é o ponto de partida da sua riqueza ou da sua escassez. As pessoas que prosperam não estão esperando um milagre. Elas estão construindo um passo de cada vez. Enquanto muitos cruzam os braços esperando a hora certa, elas estão arregaçando as mangas, compram ativos, estudam, erram, ajustam, aprendem e continuam, porque sabem que riqueza é plantio contínuo. É um ciclo de semear, cuidar e colher. Não é sobre velocidade, é sobre constância. Quer abrir um negócio? Não espere reconhecimento no primeiro dia. Plante dedicação. Ouça seu público. Ajuste seu caminho. Quer crescer profissionalmente? Plante excelência, mesmo quando ninguém estiver olhando. Tudo segue o mesmo princípio universal, a semeadura. Até a lei da atração está fundamentada nisso. Você colhe aquilo que planta, nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes. Mas há um segredo que poucos querem ouvir. A colheita exige tempo, e é exatamente aí que a maioria fracassa. Plantam bons hábitos por uma semana e desistem quando o resultado não vem imediatamente. Voltam para os velhos padrões, como se o solo estivesse errado. Mas o problema não é o solo, é a impaciência. O agricultor entende. A semente precisa de tempo para romper o solo, brotar, florescer. E essa paciência é o que separa os que realmente prosperam dos que vivem apenas tentando. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. A única questão é, o que você está plantando hoje? E ao falar de plantio, existe um ingrediente indispensável, a disciplina. Sem disciplina, nenhuma semente vinga. Sem constância, nenhuma colheita é sustentável. A riqueza não é um acaso. Ela é o resultado direto da sua rotina. A Bíblia já dizia com clareza: as mãos preguiçosas empobrecem, mas as diligentes enriquecem. Provérbios 10:4. Isso significa que a sorte favorece os disciplinados, aqueles que plantam mesmo quando não têm vontade, que seguem firmes mesmo quando os resultados ainda não apareceram, porque sabem que, lá na frente, a abundância é inevitável para quem persevera. Isso nos leva a uma das verdades mais ignoradas, mas também uma das mais transformadoras. A chamada sorte sempre favorece os disciplinados. Napoleon Hill, depois de entrevistar e estudar centenas de milionários, chegou a um padrão que não deixa dúvidas. Nenhum deles confiava na sorte. Eles não esperavam cair do céu. Eles construíam o caminho todos os dias. E o que sustentava isso? Rotina, hábito, constância. Eles não agiam quando estavam inspirados. Eles agiam porque sabiam que era necessário. Sabiam que sucesso não é emoção, é estrutura. A motivação até pode te dar o impulso inicial, mas ela é como um fósforo. Acende rápido e apaga rápido. O que mantém a chama acesa dia após dia? Disciplina. E se você observar qualquer pessoa de alta performance, um atleta olímpico, um autor best-seller, um investidor consistente, vai perceber o mesmo padrão. Eles não esperam o momento certo. Eles criam o momento certo com suas ações. É isso que separa os sonhadores dos realizadores. Quem vive esperando a inspiração perfeita acaba preso na estagnação. Quem age, mesmo com dúvidas, avança. E aos poucos, conquista. E aqui vai uma verdade que muita gente esquece ou tenta pular. A lei da atração não funciona sem ação. Não adianta só desejar riqueza.
É preciso agir como alguém que acredita que merece essa riqueza. Atitude diária. Escolhas conscientes. Compromisso com o seu futuro, mesmo quando ninguém está olhando. Quer começar a aplicar isso de forma real? Vá direto na raiz do problema. Elimine a procrastinação. Não espere pela segunda-feira perfeita ou por mais uma chance. Estabeleça metas claras. Divida grandes objetivos em pequenas ações diárias. Comece pequeno, mas comece agora. Quer empreender? Reserve 1 hora por dia para o seu projeto, mesmo que seja no fim do dia. Quer aprender a investir? Estude sobre finanças, tome notas, teste, aprenda com os erros. Não subestime o poder dos pequenos passos repetidos com frequência. É esse ritmo diário que constrói as grandes conquistas. E aqui vem um ponto ainda mais profundo e muito pouco explorado: a generosidade. Sim, pode parecer contraditório, mas um dos segredos mais poderosos da prosperidade é aprender a dar. E não estamos falando apenas de dinheiro, estamos falando de tempo, de atenção, de energia, de ideias, de apoio. A Bíblia já deixava isso claro há séculos. Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6,38. Não é apenas caridade, é contribuição. É viver em fluxo, não em retenção. É confiar que aquilo que você entrega com intenção volta multiplicado. Napoleon Hill observou que os milionários mais realizados tinham um comportamento em comum. Eles contribuíam antes de cobrar. Eles ofereciam valor antes de pensar em retorno. Eles investiam em pessoas, criavam pontes, geravam soluções. E a recompensa? Prosperidade, muitas vezes vinda de caminhos inesperados. Quer ver isso no mundo real? Olhe ao seu redor. Quem são os mais bem-sucedidos? São quase sempre os que mais geram valor. Empreendedores como Elon Musk, Jeff Bezos ou Warren Buffett não ficaram ricos perseguindo o dinheiro como um fim em si mesmo. Eles resolveram problemas reais, impactaram vidas. E o dinheiro veio como consequência natural de servir em escala. A lei da atração vibra nessa mesma frequência. Quanto mais você contribui, mais você recebe. Quanto mais você segura por medo, mais escassez você atrai. E esse é o erro da maioria. Vivem a vida inteira com medo de perder o pouco que têm. Operam a partir da mentalidade de escassez, de carência, de autoproteção, e assim bloqueiam o fluxo da própria prosperidade. Mas você pode virar esse jogo agora. Quer mais dinheiro? Gere mais valor. Quer mais sabedoria? Compartilhe o que já sabe. Quer mais oportunidades? Ajude alguém a crescer. E não precisa ser algo grandioso. Comece com o simples. Compartilhe um insight que você teve. Indique um livro que te ajudou. Oriente alguém que esteja começando. Doe uma parte da sua renda, mesmo que pequena. A chave é doar sem esperar retorno imediato, porque é justamente essa entrega desinteressada que abre as maiores portas. Mas isso não é tudo. Existe um outro segredo, talvez ainda mais poderoso, que as pessoas ricas e prósperas aplicam com consistência. Elas escolhem com quem se cercam. Prosperidade não é só sobre dinheiro. É também sobre ambiente. A Bíblia ensina: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. O Provérbios 13:20. Napoleon Hill traduziu esse princípio para a linguagem moderna com o conceito de mastermind, um grupo de mentes alinhadas, que se apoiam, crescem juntas, compartilham ideias e abrem caminhos uns para os outros. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Ninguém prospera isolado. Se você está cercado por pessoas que só reclamam, que só enxergam problemas, que zombam de quem tenta crescer, esse padrão vai te puxar para baixo sem que você perceba. Por outro lado, se você começa a se conectar com quem fala de crescimento, de solução, de propósito, de investimento, o seu nível começa a subir, quase que naturalmente.
Você é puxado para cima, você é desafiado a evoluir. Já reparou como grandes empresários e milionários vivem conectados entre si? Eles compartilham estratégias, participam dos mesmos eventos, discutem ideias, aprendem juntos e crescem juntos. Isso não é acaso, é padrão. É princípio. Você atrai aquilo que tolera e permite ao seu redor. Quer mudar sua vida financeira? Comece mudando suas conexões. Pare de seguir quem alimenta o medo, o ódio, o vitimismo. Siga quem fala de visão, construção, sabedoria. Siga pessoas que falam de dinheiro com equilíbrio, que te ensinam a crescer com propósito, que te inspiram a se tornar melhor. Porque no fim das contas, prosperidade não é uma meta, é um estilo de vida, é uma mentalidade, é uma cultura que você constrói, planta e protege. Leia livros sobre prosperidade, mas não leia apenas com os olhos. Leia com sede, com mente aberta, com o coração disposto a se transformar. Não são só páginas, são portas. Cada capítulo pode ser um passo rumo a uma nova realidade. Assista conteúdos que te inspiram a crescer. Troque horas vazias de distração por vídeos que ampliam sua visão de mundo. Escolha se alimentar de ideias que expandem sua consciência, que te fazem repensar seus hábitos, que te desafiam a sair do lugar. E, acima de tudo, cuide das suas conexões. Escolha amizades que te puxem para frente, mesmo quando isso exige desconforto. Gente que te confronta com amor, que te lembra do seu potencial, que não aceita te ver vivendo abaixo do que você merece. Faça a pergunta que poucos têm coragem de encarar. As pessoas ao meu redor me elevam ou me limitam? Elas me inspiram ou me drenam? Elas falam de soluções ou vivem contando problemas? Porque no fim das contas, o seu ambiente molda suas decisões. E as suas decisões, repetidas todos os dias, moldam o seu destino. E se existe uma força capaz de mudar esse destino, de verdade para sempre, essa força se chama conhecimento. A Bíblia já dizia com clareza: aceitai a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro escolhido. Provérbios 8:10. Que isso significa? Que sabedoria vale mais do que qualquer herança, mais do que qualquer bônus, mais do que qualquer salário. Napoleon Hill viu isso no íntimo dos bastidores da riqueza. Ele percebeu que os milionários não focam apenas no dinheiro. Eles focam no que gera o dinheiro, no que sustenta, no que alimenta, no que constrói, o conhecimento aplicado com inteligência. Porque dinheiro vai e vem. Pode ser perdido em um mau investimento, em uma crise, em uma má escolha. Mas o conhecimento, esse ninguém te tira. Ele é invisível, mas poderoso. Ele é silencioso, mas cria ruídos na realidade. E é com ele que se constrói e reconstrói qualquer fortuna. Quer prova disso? Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, não nasceu sabendo investir. Ele leu muito, estudou padrões, testou estratégias, aprendeu com erros e com acertos. Ele formou sua mente antes de formar seu patrimônio. Elon Musk não nasceu criando foguetes ou reinventando a indústria automotiva. Ele aprendeu com livros, com conversas, com tentativas frustradas, com curiosidade insaciável. Ele se comprometeu com o aprendizado antes de conquistar qualquer coisa. Esses nomes não são exceção. São exemplos do que acontece quando sabedoria encontra ação. O caminho da prosperidade não é sorte, é sabedoria aplicada de forma prática, constante e intencional. E a própria lei da atração confirma isso. Quanto mais você busca conhecimento e quanto mais você age com clareza, coerência e fé, mais a vida responde com portas abertas, encontros certos e oportunidades antes invisíveis. Mas atenção, a maioria não quer esse caminho. A maioria quer riqueza rápida,
Quer um atalho, um segredo milagroso, uma solução sem esforço. E por isso caem. Caem nas armadilhas do imediatismo, na ilusão do dinheiro fácil, nos esquemas que prometem muito e entregam nada, e se frustram, desistem, voltam a viver no automático e culpam o destino, a sorte, o mundo. Agora, você quer continuar nesse caminho ou está pronto para trilhar o da sabedoria real? Se escolheu o segundo, aqui vai o próximo passo. Torne o aprendizado um hábito inegociável. Estude como se sua vida dependesse disso, porque de certa forma ela depende. Leia livros que moldam a sua mentalidade. Pai Rico, Pai Pobre. O homem mais rico da Babilônia. Quem pensa, enriquece. Esses não são apenas títulos, são guias para uma nova forma de pensar. Estude sobre investimentos, sobre negócios, sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade aplicada. Aprenda sobre você mesmo, sobre como sua mente funciona, sobre como o medo te limita e a fé te liberta. Mas, acima de tudo, coloque em prática, porque saber e não fazer é o mesmo que nunca ter aprendido nada. E é aqui que entra uma peça-chave que quase todo mundo subestima: a persistência. Você pode ter lido 10 livros, feito 5 cursos, assistido 100 vídeos, pode ter ouvido conselhos valiosos, mas se não tiver resiliência para continuar quando as coisas não acontecerem do seu jeito, nada disso vai durar. A Bíblia é clara. Ainda que o teu começo seja pequeno, o teu futuro será grandioso. Jó 8:7. Isso quer dizer que todos começam de baixo, mas nem todos estão dispostos a permanecer até que a semente vire fruto, até que o trabalho floresça, até que o propósito se manifeste. Quem enriquece de verdade não é quem começa com mais, mas quem persiste até o fim. Napoleon Hill descobriu que os milionários que estudou falharam, e falharam muito, mas eles nunca interpretaram essas falhas como o fim. Pelo contrário, viram como lições disfarçadas. Aprendizado puro. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de acender a primeira lâmpada. Henry Ford faliu mais de uma vez antes de criar a montadora que revolucionaria o transporte. Walt Disney foi ridicularizado, rejeitado, desacreditado, mas não parou. Sabe o que todos eles têm em comum? Eles não desistiram. Eles aprenderam, ajustaram o rumo, ergueram-se e continuaram. A lei da atração também opera assim. Quando você insiste, permanece focado e direciona sua energia com fé, o universo começa a responder. Portas se abrem. Pessoas surgem, caminhos antes invisíveis se revelam. O problema? A maioria faz exatamente o oposto. Desiste no primeiro obstáculo, desanima ao menor sinal de dificuldade e volta para o ciclo da frustração, da estagnação, da escassez. Como quebrar esse padrão? Fazendo um compromisso de longo prazo com seus objetivos. Quer se tornar um investidor? Continue estudando, mesmo que os primeiros lucros sejam pequenos. Quer empreender? Esteja disposto a ajustar, testar, fracassar e tentar de novo até acertar. Quer mudar sua vida financeira? Persista nos hábitos de riqueza até que eles se tornem parte da sua identidade. A verdade é que o jogo da prosperidade é vencido pelos pacientes, pelos consistentes, mas existe um vilão silencioso que derruba muitos antes mesmo da largada. O medo. O medo e a dúvida são os maiores ladrões de sonhos. A Bíblia mostra isso quando Jesus pergunta a Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? No momento em que ele duvidou, afundou. Assim é na vida. Quem teme o fracasso nunca dá o primeiro passo. Napoleon Hill identificou o medo como um dos principais bloqueios mentais para a riqueza. Medo de perder dinheiro, medo de errar, medo de ser julgado, medo de não ser suficiente.
A dúvida é um vírus silencioso. Ela mata o sucesso antes mesmo que ele tenha a chance de nascer. Enquanto muitos travam, os grandes investidores tomam decisões em meio ao pânico. Warren Buffett compra ações quando todos vendem. Empreendedores lançam ideias sem garantia de sucesso. O segredo deles, eles agem com estratégia, não com medo. A mente, quando dominada pela insegurança, cria justificativas para estagnar. Mas quando alimentada por fé e confiança, ela busca soluções, alternativas, rotas inesperadas. A maioria vive perguntando, e se der errado? Poucos têm coragem de perguntar, e se der certo? E a diferença entre os dois é o que separa os que vivem tentando dos que vivem realizando. Como superar o medo? Pergunte a si mesmo, qual é o pior que pode acontecer? Na maioria dos casos, o pior cenário é muito menos assustador do que a sua mente faz parecer. E o segredo? Haja mesmo com medo. Aqueles que prosperam não esperam a coragem aparecer. Eles se movem e a coragem vem no caminho. Cada passo dado dissolve um pouco do medo. E é aqui que entra algo ainda mais forte: propósito. Quem tem um propósito claro não se permite desistir facilmente. Quem não tem, vive à deriva, sendo levado por qualquer vento. A Bíblia diz: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e prosperidade e não de mal. Jeremias 29:11. Ou seja, há um plano. Há uma direção, mas você precisa caminhar. Napoleon Hill percebeu que todos os milionários bem-sucedidos tinham um elemento em comum, um propósito definido. Eles sabiam o que queriam e por que queriam. Steve Jobs queria reinventar a forma como nos conectamos com a tecnologia. Elon Musk quer levar o homem a Marte. Warren Buffett quer ensinar o mundo a investir com sabedoria. Nenhum deles estava apenas atrás de dinheiro. Eles tinham uma missão, e o dinheiro foi consequência. A lei da atração também responde a isso. Quando você tem um propósito forte, sua mente entra em alinhamento. Você começa a atrair os recursos, as pessoas e as oportunidades certas para realizar aquilo em que acredita. Mas quem vive sem direção acaba vagando, se cansando, desistindo cedo demais. Então, como encontrar o seu propósito? Faça perguntas sinceras. O que você quer construir no mundo? O que te preenche só de pensar? Como você pode usar seus dons para impactar vidas? Um propósito verdadeiro te levanta da cama, mesmo nos dias difíceis. E há algo que potencializa isso ainda mais: a gratidão. A gratidão é uma força silenciosa, mas poderosíssima. A Bíblia ensina, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Isso significa agradecer antes mesmo de vencer. Agradecer pelo caminho, pela oportunidade de aprender, pelo processo. Napoleon Hill notou que os milionários mais bem-sucedidos não se focavam no que faltava. Eles valorizavam o que já tinham, e porque valorizavam, recebiam mais. A lei da atração é clara. O que você valoriza se multiplica, mas a maioria faz o oposto. Reclama do salário, das contas, do governo, da sorte, e a mente amplifica o foco. Se você só vê escassez, atrai mais escassez. Mas se começa a enxergar bênçãos, mesmo pequenas, a realidade se transforma. Grandes empreendedores sabem disso. Muitos anotam, todas as manhãs, 3 coisas pelas quais são gratos. Simples, sim. Poderoso, muito. Essa prática diária reprograma seu cérebro para enxergar abundância onde antes só via falta. Quer começar agora? Pegue um caderno. Anote 5 coisas pelas quais você é grato neste exato momento. Pode ser sua saúde, um amigo, um aprendizado, sua fé, até mesmo essa oportunidade de ouvir isso agora. A gratidão te conecta com o fluxo da prosperidade.
Poucos praticam, mas quem pratica colhe resultados que parecem milagres, mas são apenas fruto de uma mente alinhada com a abundância. Por que tantas pessoas continuam presas à escassez, mesmo tendo acesso aos princípios certos? A resposta é direta: preguiça, medo e crenças limitantes. Esses três sabotadores silenciosos paralisam mentes, enterram sonhos e constroem muros invisíveis entre as pessoas e a prosperidade. E isso nos leva a uma pergunta decisiva. Se os princípios da riqueza estão claramente ensinados na Bíblia, se Napoleon Hill os estudou, comprovou e aplicou, por que tanta gente ainda vive no mesmo lugar? A resposta está na mentalidade. A maioria foi condicionada a pensar pequeno, a evitar riscos, a seguir um roteiro seguro e previsível. Estudar, arrumar um emprego, pagar contas, esperar a aposentadoria. Mas esse caminho, apesar de confortável, não constrói liberdade financeira, constrói rotina e, muitas vezes, frustração. A verdadeira riqueza exige outro tipo de jornada, uma jornada interna. Ela exige uma mudança profunda no modo de pensar. Pede disciplina, coragem e, acima de tudo, ação. Mas poucos estão dispostos a sair da zona de conforto. Outro inimigo? A procrastinação. Muitos escutam sobre a lei da atração, sobre hábitos de milionários, sobre os princípios financeiros da Bíblia. Ficam animados, dizem que vão mudar na próxima segunda-feira. Esperam o momento certo, como se ele fosse cair do céu. Enquanto isso, aqueles que colocam esses princípios em prática, mesmo sem entender tudo, mesmo com dúvidas, já estão colhendo os frutos. Porque a diferença entre quem prospera e quem fica parado não está na sorte, está na capacidade de agir mesmo com medo, de se mover mesmo com incerteza, de plantar mesmo sem ver ainda os resultados. Agora, a grande pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai apenas assistir este vídeo, sentir uma faísca de motivação por alguns minutos e depois esquecer? Ou vai transformar essa faísca em fogo real, tomando uma decisão agora? Porque no final, tudo se resume a uma palavra: ação. Conhecimento sem prática é apenas informação. Mas conhecimento aplicado é o que transforma vidas. Se você realmente deseja prosperar, o melhor momento para agir é agora, não amanhã, não quando tudo parecer mais fácil. Agora, antes de encerrar, vamos recapitular. Você conheceu os princípios bíblicos da prosperidade. Você entendeu como Napoleon Hill revelou que eles funcionam. Agora, a escolha está nas suas mãos. O que você vai fazer com isso? A maioria vai voltar para a rotina de sempre. Mas os que decidirem agir, esses vão mudar de vida. Quer um conselho? Direto. Escolha um ponto de partida. Talvez seja mudar sua forma de pensar sobre o dinheiro. Talvez revisar os hábitos que você repete todos os dias. Talvez repensar as pessoas com quem você anda, ou a forma como você fala sobre riqueza. Talvez seu ponto de partida seja começar a investir, ou criar uma nova fonte de renda, ou simplesmente se comportar como alguém que já está prosperando, mesmo que os resultados ainda não tenham chegado. Lembre-se, a lei da atração responde ao que você faz, não ao que você apenas deseja. Quem age com fé, consistência e sabedoria inevitavelmente prospera. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, escreva nos comentários: vou aplicar. Simples assim. Mais do que uma frase, é um compromisso público com a sua nova fase. Uma declaração de que você não vai mais adiar, de que está pronto para assumir o controle da sua realidade financeira. E se ainda não está inscrito no canal, esse é o momento. Ative o sininho, porque aqui você vai continuar aprendendo como reprogramar sua mente, suas finanças e sua vida.
E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Por quê? Porque conhecimento só se torna poderoso quando é compartilhado. E quanto mais você espalha a transformação, mais abundância retorna para você. Agora, a decisão é toda sua. Você pode fechar esse vídeo e voltar exatamente para a vida que já conhece. Ou pode hoje, agora, dar um novo destino à sua história financeira. A escolha está diante de você. O seu futuro começa com o passo que você decide dar agora. Se quer que a mudança aconteça, seja a primeira ação dessa transformação. Não espere mais um dia, mais um ano, mais uma desculpa. Diga sim para o seu crescimento. E lembre-se, a lei da atração não favorece os que esperam milagres. Ela favorece os que decidem agir.